Gordon. Perfect. Então vamos lá. Então, pessoal, a gente vai falar aqui, dar continuidade ao capítulo 2, que é o capítulo que ele vai tratar do período. Não vou chamar de transicional, porque ele durou 3 séculos, pelo menos, aí, né? Mas do período em que houve sim uma transição de culturas, né? Em que se explorava o café e o açúcar. Embora o café tenha sido mais tardio na vida da América Latina, o açúcar não, ele começou desde os primórdios da exploração, tendo seu pico mais ou menos no século 17 e 18. O 18 era o declínio, mas teve alguns lugares que o século 17 também, o século 18 também teve alta produção. E o açúcar ele começou com os outros tipos de exploração, como o ouro e a prata, ele já estava lá, mas o pico tecnológico foi quando se deu mais ou menos o declínio do ouro e da prata, e é disso que a gente vai falar aqui. Notas importantes sobre esse encontro é que a gente, muito embora o autor ele fale muito da Cuba e de outros países, eu vou tentar focar um pouco mais no nosso Brasil, beleza? Vamos lá. Então a gente tinha parado aí, né, falando no passado, do extermínio que aconteceu dos povos latino-americanos, né, que flutuaram aí de uma população de 70 milhões, sendo reduzidos a 3, né? E estima-se que no Brasil, somente no Brasil, das 320 tribos que se tinha notícia, 90 delas deixaram de fato de existir, né? 90 comunidades indígenas foram extintas de fato do Brasil, do planeta, né? E dessas que sobraram poucas pessoas que representavam o seu povo. O seu povo. Ainda hoje, né, como a gente sabe, o contato com o povo indígena resulta em morte do indígena e não do branco. E como a gente também sabe, a gente vê, existem algumas tribos que elas estão bem isoladas. E se a gente fazer uma reflexão aí, mesmo que um pouco tímida, aí a gente pode até imaginar por que eles se isolam no sentido de eles recusam fazer contato com o que é chamado de moderno, né? Talvez pelo medo de acontecer o que aconteceu com seus ancestrais, né? Então fica esse dado importante. Além disso, outra informação que a gente pode trazer dos tempos modernos é que no início do século XX, o que acontecia muito ainda como um reflexo da colonização é que os indígenas eles eram ainda metralhados com utilização de helicópteros ou pequenos aviões. Ainda assim utilizava-se aquela técnica de dizimar passando varíola. Isso aconteceu bastante, por exemplo, na época da ditadura militar. E também eram lançadas dinamites nas aldeias, né? E, além disso, de questão alimentar, eles eram servidos ou dados sacas de açúcar misturados com estricnina ou sal. E o sal também era misturado ao arsênico, para matar mesmo, e você poder transformar aquela reserva, que né, na época não era concebido como reserva, mas transformar aquela reserva, por exemplo, em terra de garimpo, né? O próprio Serviço de Proteção dos Indígenas, na época da ditadura, que esse serviço ele era, não sei se ele foi implantado pelo Castelo Branco, mas ele, na época, gerido pelo Castelo Branco, ele foi acusado de tentar fazer um saneamento, né, eugênico, por assim dizer, né, com provas de cometer pelo menos 42 tipos de crimes contra os indígenas, sendo que alguns desses crimes são aí esses que a gente acabou de falar, né, como transmissão do vírus da varíola, ou tentativa de assassinato dos povos das formas mais cruéis possíveis.
E, além disso, ainda falando um pouco sobre esse tema, né, houve uma tentativa massiva de expropriação dos indígenas, né, usurpando a terra deles. E falando um pouco da questão histórica, não agora do século XX, né, existia aí quando era se tomada essas terras, essa expropriação, existia sim um desprezo racial, como a gente viu através do que a gente já leu aqui, e que era alimentado pelo discurso do colonizador de que, por exemplo, o indígena, o negro ele não tinha alma, mas o indígena ele poderia ser catequizado, né? Mas o indígena ele na América Latina como um todo ele era objetificado e ele servia também como uma ferramenta. Então você tinha um indígena que ele dividia a casa com o cachorro, por exemplo, a casinha do cachorro dormia no relento e de manhã ele servia como uma mula para carregar coisas, né? E aqui no Brasil, aqueles que se recusavam a cooperar, eles eram assassinados, seja de uma maneira viral, literalmente falando, ou caçado mesmo como um animal, né? E os indígenas eles tiveram que abandonar as terras sagradas, né? E foram transformados em ferramentas, como eu falei, por exemplo, em determinados territórios, cerca de 200 mil braços foram destinados a colheitas de café, algodão e açúcar, para dizer o mínimo. Então, a forma de até fazer com que eles se convencessem com grandes aspas, né, a trabalhar, era transformando a terra deles em um espaço infrutífero, ou um espaço em que a produção ela se tornasse viável. Que note, né, o que o garimpo ele faz hoje, isso a gente viu acontecer, por exemplo, com os Yanomamis, né, que a terra ela era transformada num território infértil por conta do mercúrio, né? E os indígenas tinham que vender muitas vezes a sua força de trabalho para conseguir se alimentar. E aí eles cobravam um saco de arroz, sei lá, vai, R$ 100. Então o cara ele nunca recebia salário, ele só conseguia comer enquanto trabalhava para o garimpeiro. Então essas coisas também são reflexos do que acontecia. Uma vez que eles eram expropriados de suas terras, eles também eram outra vez explorados, porque a única forma de comer era através da mão de obra fornecida pro português, ou para o francês, ou para o holandês. E, para aliviar a fome, eu não sei se eu coloquei aqui na apresentação, porque eu fiz essa apresentação já tem algum tempo, mas para aliviar a fome também, muitas vezes era dado a eles aguardente, pinga, né? Que é o cara, ele ficava louco das ideias e ele se queixava menos, ou a tentativa de fugir era menor e saciava a fome, como era dito pelos próprios indígenas. Antes da gente seguir, alguma dúvida até o momento? Algum comentário? Eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. Eu tô ouvindo você falar e eu lembrei de uma coisa. Uma amiga minha, uma colega da faculdade, tem uma filha de 9 anos que ela frequenta um colégio particular em São Caetano. E a professora estava na aula de história ensinando para ela sobre o descobrimento do Brasil. Hum. E a mãe dela é super crítica, e, enfim, tem esse viés materialista e fala para a filha dela dessas coisas. E a menina levantou a mão e corrigiu a professora e falou que o Brasil foi invadido. Chamaram ela na escola, porque a menina respondeu à professora. Meu Assim, Deus. a gente ainda aprende, a gente ainda ensina nossas crianças que o Brasil foi descoberto e que foi uma maravilha. Imagina que vão falar sobre É. isso com crianças de 9 anos, né? Que os índios foram massacrados. Imagina só o que será que aconteceria, né? Então, isso é muito louco, né? Porque o que a professora poderia ter falado, realmente você tem razão, isso realmente.
isso também pode ser interpretado dessa forma. Se ela não quis, se ela quisesse ser neutra nesse aspecto, ela poderia ter falado isso, né? Mas chamar os pais, pesado, hein? É, eu não sei se isso vai mudar, não, viu? Assim, por hora de como a história é contada, porque é sobre o viés de quem ganhou, né? Ainda é. Algum outro comentário antes de seguir? Muito foda esse comentário aí. Então, seguimos. Vamos falar um pouco da idade do ouro no Brasil, né? A gente já tinha falado disso um bocado no último encontro, mas seguimos aqui, ó. Salvador, né, em mais ou menos 1700 aí, foi considerada a capital do próspero ciclo do açúcar no Nordeste. Ah, então a gente não vai falar do ouro literalmente? Não, a gente vai falar de um outro ouro, né, que é o famoso ouro em pó branco, que é o açúcar, né? E a idade do ouro de Minas Gerais, ainda falando desse ciclo econômico, né? Também aconteceu, mas aí foi um pouco também aí falando de duas formas, aconteceu com o próprio ouro, na mesma época, em que as pessoas invadiram a Vila Rica. Vila Rica que é Ouro Preto, né? Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ir até Ouro Preto, mas a forma como a cidade era construída era para favorecer realmente a exploração do ouro. Assim, é muito interessante. Eu já estive lá e recomendo a visita daqueles que ainda não foram, porque você consegue entender como foi esse boom do crescimento fácil, do enriquecimento fácil que acontecia lá. Chegou-se a um momento em que assim, tinha tanta gente tentando garimpar ouro na região que as pessoas já não produziam mais comida, né? E tentavam somente ganhar dinheiro. Então faltava alimento de todo tipo na região, porque as pessoas estavam preocupadas em tentar conseguir ouro, né? E a Vila Rica, como era chamada Ouro Preto, né, foi elevada à categoria de cidade somente em 1711, mas foi devido a esse boom que eu acabei falando para vocês. Então, no início, né, a gente tinha Salvador, que era não necessariamente ainda com esse nome, mas foi dado esse nome muito cedo, que foi uma das capitais do ciclo do açúcar, né, onde tinha moinhos e moinhos não, moinho de engenho, né, de cana-de-açúcar tal. Depois tivemos a transferência pela Corrida do Ouro, né, para Vila Rica. E a partir de 1763, que foi cerca de 50 anos depois, essa capital teria sido transferido para o Rio de Janeiro, né? Que na época, se eu não me engano, tinha outro nome, acho que era Guanabara, não sei se Guanabara foi depois, mas foi transferido para o Rio de Janeiro. Acho que Guanabara era o nome mais moderno, depois voltou ao Rio de Janeiro. Eu confesso que eu não me lembro mesmo. Se alguém souber, agradeço. Enfim, então temos um pouco do recorte aí dessa transmutação desses ouros que foram descobertos e explorados no nosso Brasil. E ainda falando dessa idade do ouro, né, que pode ser conhecido como o ouro branco, que é a prata, ou o ouro mesmo, ou o ouro em pó, que é o açúcar. No Brasil, quando teve a exploração do açúcar e do ouro, por assim dizer, a gente teve uma incrementação de importação de escravos, né? Então, e é muito interessante dizer aqui que a mão de obra negra, ela foi empregada massivamente nas plantações de cana-de-açúcar e de tabaco, nas regiões do Brasil, porque a gente também produzia tabaco, né? E, ah, não, desculpa, ela foi empregada massivamente, a mão de obra negra ela foi massivamente implementada na mão de na cana-de-açúcar, eu tinha falado certo,
Só que em algumas regiões do Brasil eles acabaram ficando sem recursos. E os recursos que eu quero falar para vocês não é um recurso vegetal ou animal, é o recurso da mão de obra mesmo, né? Tanto que a coroa precisou é, fazer um decreto, né, para proibir a venda de escravos para terras agrícolas, de forma que conservasse essa galera trabalhando por mais tempo naquilo que eles precisavam, seja na corrida da exploração do açúcar ou do tabaco e tudo mais. E somente aqueles que estivessem ou que fossem considerados como perversos de caráter, eles poderiam ser utilizados no serviço de Minas, tá? Como assim, né? Vamos ver aqui, vocês vão entender. Então você tinha um indígena aí que ele era massivamente destinado, por exemplo, para fazer tabaco, extrair o açúcar, e aqueles que tinham algum problema aí de caráter ou perverso, né? Era um cara que tentasse fugir, era um cara que ele reagisse à violência do feitor, né? Enfim, esses caras eles eram mandados para Minas. E por que que eles eram mandados para Minas? Olha aqui, olha essa queridíssima passagem do texto aí. Nas minas eles trabalham, comem e geralmente têm de dormir lá mesmo na mina. E como ao trabalhar ficam banhados de suor, enquanto os pés se esfriam nas pedras ou na água, quando descansam ou comem, seus poros se fecham e congelam de tal forma que eles se tornam vulneráveis a muitas enfermidades perigosas, como as bem severas pleuresia, apoplexia, convulsões, paralisia, pneumonia, etc. Então, a- a- esses caras, quando eles eram mandados para as minas, as condições que já eram horríveis se tornavam ainda piores, né? E a doença, às vezes, para esses povos, quando eles adoeciam, que eles sabiam que eles iam morrer, eram encaradas como uma bênção, né? Porque os livrava de viver como escravos. E nessas condições de mina, né? Os negros eles morriam rapidamente, vivendo no máximo 7 anos contínuos, tá? Então aqueles que eram utilizados em minas, eles tinham uma sobrevida de 7 anos, né? Após disso, isso quando não morriam das doenças que a gente já falou, né? Mas a média de vida era de 7 anos. Nos engenhos daria para viver mais, mas o que também reduzia essa média de forma geral no Brasil era porque ainda se utilizava muito dos trabalhos das minas. Tá? E esses 7 anos aqui, o cálculo ele não foi feito somente em cima das minas de ouro e prata, eram consideradas outros tipos de escravidão, como, por exemplo, o café, o açúcar. Mas nas minas em si também era dito que, no máximo, vivendo muito, se vivia 7 anos de trabalho contínuo. Antes da gente seguir, alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo? Tranquilo não, né? Mas entendo. E aí, ó, o Tratado de Methuen. O tratado de Methuen, ele foi feito pela Inglaterra, né? Com Portugal. E olha que lindo esse tratado aí, ó. O tratado, ele visava garantir uma série de privilégios para os britânicos em relação a Portugal. E por quê? Porque Portugal já devia para caramba para a coroa inglesa, uma vez que, como a gente já sabe, a gente viu isso nos outros encontros, né? Portugal e Espanha, eles tinham o péssimo hábito de não investir em desenvolvimento de tecnologia na sua metrópole, tampouco na sua colônia. E os ingleses eles faziam isso, eles para perpetuar-se
no poder ou no ganho de terreno, eles já tinham entendido que eles precisavam investir em formas eficazes de extrair, explorar e até mesmo, por que não, de otimizar a maneira que fosse escravizada, né, as pessoas. E sabendo disso, os ingleses eles já tinham maneiras muito eficazes, por exemplo, de você dinamitar uma mina, usando a própria dinamite, né, que é uma invenção que eles trouxeram de outras regiões através da exploração, mas que eles investiram. E isso agilizava o processo 1000 vezes, né? Você não precisava fazer o cara cavar um buraco. Você metia uma bomba lá e um mês de trabalho era reduzido a 1 hora de explosão, né? E da mesma forma era com a produção de açúcar, com a produção de alguns materiais de ouro e prata, né? Então eles tinham essas tecnologias desenvolvidas. Portugal não tinha, então eles dependiam muito da coroa inglesa para isso. E como Portugal estava numa má situação, os portugueses eles fizeram um tratado que beneficiou eles ainda mais. O Portugal já dependia da tecnologia e além disso agora eles dependiam da Inglaterra para vender os produtos que eles traziam das colônias, né? Ou que eram produzidos na metrópole, como por exemplo o vinho. Então, em troca de algumas vantagens para vender vinho na Inglaterra, né, Portugal abriu seu próprio mercado e o das suas colônias para que os ingleses, com um discurso de nós vamos levar tecnologia para suas colônias e você vai sair dessa situação, então eles concederam parte do território para que os ingleses trouxessem a manufatura britânica, né? Esse tratado ele condenou ainda mais Portugal à ruína, porque o que que acontecia? Os portugueses, eles, quando essas manufaturas foram feitas aqui, eles tinham que pagar pelo investimento de tecnologia. E aí o quinto que era cobrado da população, parte dessa grana, cerca de 20% dessa grana que era recolhida no quinto, ele era repassado integralmente para a Inglaterra, para tentar pagar essas dívidas com o investimento da manufatura e também da dependência de outras produções que Portugal não conseguia fazer, uma vez que não tinha investido em nada. Então, Portugal fazia com que as pessoas, a coroa fazia com que as pessoas trabalhassem de sol a sol. Essa grana, ela não ficava nem mesmo com Portugal, ela era passada pela Inglaterra, que diretamente ganhava grana. E você tem aí minimamente falando, dois países, duas coroas que investiam diretamente na escravização para que os seus lucros fossem repassados e a coroa ela pudesse viver lá de uma maneira tranquila e linda, bebendo vinho, tomando açúcar, porque o açúcar, ele inclusive, como ele era tido como uma relíquia, né? Ele era vendido em gramas em farmácias, né? Tipo, então, nessa época, se você quisesse comprar açúcar, você tinha que ir na farmácia, ele era vendido em grama e o bagulho custava muito caro. O açúcar também fazia parte do enxoval da princesa, e você podia oferecer sacas de açúcar como presente, porque o bagulho era considerado importantíssimo, assim, sobretudo no início, né? Em que ainda não tinha tanta tecnologia. Então, esses caras, os ingleses, eles tiraram muita vantagem dos portugueses, mas, como a gente já falou, né, por conta disso, muitas pessoas, muitas almas aí de escravizados foram levadas por conta do abuso das riquezas. E essa relação, de Portugal, com a Inglaterra, ela fez com que acontecesse o seguinte: depois que eles firmaram algumas parcerias, Portugal teve que proibir o funcionamento de algumas refinarias de açúcar no Brasil. Por quê? A coroa inglesa estava trazendo a sua manufatura e elas seriam as
refinarias de açúcar portuguesas seriam substituídas pelas refinarias inglesas. Isso aconteceu de uma forma mais brusca em alguns territórios do Nordeste quando os holandeses invadiram e eles fizeram, né, as refinarias de açúcar lá também, mas não tendo uma parceria com Portugal, mas de uma forma invasora. Também foi criminalizado a abertura de novas vias de comunicação na região mineira. Vias de comunicação são vias de transporte, tá? Também. Então, você foi proibido de ter vias de transporte porque aquela via seria excepcionalmente utilizada pela Inglaterra. Então, quando você vai para Minas Gerais, é muito comum você ver montanhas esburacadas, que era onde eles dinamitaram para extrair o ouro, né? Então, você vê tipo montanha, às vezes montanha que é oca por dentro, né? Que os caras tiraram todo o ouro que estava lá dentro e ficou só tipo um negócio de terra oco que você não pode entrar porque tem um risco até hoje de cair. E tem algumas montanhas que eles fizeram a estrutura para mostrar o quanto de ouro que tinha lá dentro e o espaço que ficou oco, por exemplo. E eles extraíam ouro dessas montanhas e eles levavam nessas vias de comunicação. E aí, como os brasileiros, né, para não ficarem ainda mais putos, eles proibiam a construção de vias e falavam, por exemplo, essa via só pode ser usada pelos ingleses, né? E aí os caras, eles desconheciam um pouco desse tipo de exploração, mas de falar que desconhecia um pouco era até meio tendencioso a inteligência, porque é muito comum você ouvir relatos, quando você vai para lá, de que os brasileiros, eles tretavam muito com os ingleses e tentavam roubar sempre os ouros deles, porque eles sabiam que estavam prejudicando os negócios dos mineiros, né? Dos mineiros de Minas Gerais, não dos mineiros profissão. E eles ordenaram também que fossem incendiadas ou incendiados os teares e as fiações do Brasil. Então, existia uma indústria que estava nascendo aqui de tecido, né? E os caras foram todos queimados, os seus negócios, né? Por quê? Porque a Inglaterra seria quem produzia. É interessante pensar, né, que esse fascínio que o brasileiro tem por marcas estrangeiras, né, tem meio que um berço inconsciente daí, assim, né, de a gente ter sido forçado a utilizar marcas da Inglaterra, né, ou da França, moda francesa, já que não podia ter tear aqui. Isso de fato impactou anos depois, né? A moda era a moda francesa, né? Você tinha que usar roupa da França para você parecer que você estava na moda, porque todas essas tentativas de implantar esses comércios na região e, por exemplo, fazer a sua própria moda, criando a sua própria vestimenta, isso foi sufocado desde o início, né? E aí, como eu falei da Inglaterra e da Holanda, eles se apossaram, né, de metade do que era arrecadado do quinto. Então, lembra que eu falei que inicialmente era 20%? Então, recolhia um quinto do que era produzido, a coroa, e aí, esse 20% do que era recolhido tinha que ser passado para a Inglaterra. No ápice, no auge aí, dessas produções da Inglaterra e da Holanda, eles conseguiram subtrair 50% do que era arrecadado da coroa portuguesa e destinar aos seus cofres nobres, né? Então, a coroa inglesa e a coroa holandesa ficava com metade do que era lucro, por assim dizer, da coroa portuguesa. Antes da gente seguir, alguma pergunta, alguma dúvida, um comentário? Ódio, né? Ódio. Pode. Tipo, as montanhas de Minas Gerais ocas, o ouro todo contrabandeado para Inglaterra e Portugal, e vem dizer que a gente é subdesenvolvido porque, enfim, a gente tem a cultura da pobreza no sangue. É. Os Tem, caras acho, roubaram a gente até. é, tem muitas igrejas em Madrid, assim, que quem conhece um pouco da história, né? Quando os caras, você vê alguns latinos, assim, comentando que quando eles vão para lá, eles falam, meu, isso daqui era tudo ouro que tinha aqui sei lá,
Bolívia ou na, enfim, eles entram e eles já falam, isso daqui foi tudo extraído lá de Potosí ou da Gran Colômbia, sabe? E da mesma coisa como tem muito ouro e madeira brasileira e na Inglaterra, né? Não somente em Portugal, mas na Inglaterra também. Tipo, eu lembro, eu não sei se isso é verdade, eu até vou pesquisar isso depois, mas o pessoal fala que tem dentro de alguns dos palácios ingleses existem muita coisa de pau-brasil, né? Tipo, que foi, porque o pau-brasil ele é muito duradouro, tipo, que foi extraído na época e tem lá a mobília até hoje, assim. Então, fica aí essa nota. E aí, para finalizar sobre essa questão da relação, tem mais dois slides, mas esse é o de comentário mesmo, assim, que a Inglaterra ela utilizou o ouro do Brasil para pagar as importações essenciais que fazia em outros países, né? E concentrar seus investimentos no setor manufatureiro e produzir novas tecnologias. Olha que interessante. Os caras eles ganhavam dinheiro pegavam a grana do Portugal, investia na indústria, vendia a indústria para Portugal e para produzir no Brasil, ganhava mais dinheiro em cima, então o bagulho era ele já era um ciclo que se autoalimentava, né? Então, foi assim que eles conseguiram, de fato, a Inglaterra tinha muito domínio sobre o Brasil, apesar. E você vê muito disso quando você vai para faz essas visitas históricas para Minas, assim, que eles tinham um domínio gigantesco daquela região, porque Portugal devia muita grana. E o ouro ele estava em Minas. São Paulo, Nordeste, ele era destinado mais à agricultura. Essas extrações assim mais brutas por busca de capital mesmo assim, era feita em Minas Gerais, né? Que é por si só um território gigantesco, né? E a Inglaterra ela se tornou um centro financeiro da Europa graças a Portugal e as suas colônias, né? Os caras ganharam tanta grana que graças a Portugal aí, né, que abriu as pernas, que eles foram considerados o centro da Europa. E aí para fechar, né, esse tópico, segundo fontes britânicas, que está inclusive lá no capítulo, você consegue ver o link dessas fontes, que é a nota de rodapé que o Galeano vai colocar, né? Segundo fontes britânicas, as entradas de ouro brasileiro em Londres alcançavam 50 mil libras semanais em alguns períodos. Sem esta tremenda acumulação de reservas metálicas, a Inglaterra posteriormente não teria conseguido enfrentar o Napoleão, né? Olha o Brasil aí, ó, ajudando a derrotar o Napoleão, né? Ajudando. Algum comentário antes da gente seguir e falar um pouco mais? Ué, achei que não, ainda tinha mais esse, achei que não tinha. Depois a gente sobre o assunto. Então tem mais um comentário ainda sobre Portugal e Inglaterra. A receita per capita dos 3 milhões de brasileiros com essa exploração da Inglaterra não superava 50 dólares anuais, né? E a agricultura de subsistência que foi forçada, né, para a economia mineira, já que os caras só viviam do garimpo, faziam com que eles tinham que arrancar alimento dessas terras que já não produziam mais, porque os caras usavam muita coisa para explorar o ouro, né? E as terras elas já estavam erodidas, né? De tanta coisa que era feita para. Então os caras tinham cultura de subsistência, eles produziam para tentar comer e viver. Em nossos dias, né, nos dias aí considerados atuais, os campos de Minas Gerais são reinos do latifúndio e dos coronéis de fazenda, impertéritos bastiões do atraso. E- Então, vale inclusive dizer para vocês, assim, quando você navega pelo interior de Minas, existem ainda muitas fazendas gigantescas, né, que são herança desse tempo, assim. E, e realmente, assim, até hoje, digo isso com tranquilidade, assim, de quem já esteve nessas regiões.
aqueles que têm mais riquezas nessas fazendas são quem mandam nos lugares, assim. Tanto que o termo coronelismo, ele ainda é utilizado na política de hoje, né? Que é inclusive, ele é aplicado hoje na bancada da bala, do boi, por assim dizer, não? Esses dois, sobretudo. Também existem pessoas da bancada da Bíblia que detêm grandes terras, mas a bancada da bala e do boi, sobretudo, são os que agem como coronéis, dessas terras. E na Inglaterra, o ouro extraído de Minas, enquanto as pessoas passavam fome e tinham que plantar em terra erodida, na Inglaterra, as pessoas conseguiram elevar o seu nível de vida, né? E posteriormente, com essa elevação de nível de vida modelo, se tornando o centro da Europa, eles ficaram conhecidos como sendo o povo do progresso. Ai, que ódio, mano. Olha, eu tô rindo, mas é de nervoso. E aí, a gente vai falar aqui de uma coisinha muito simples, né? Que eu tive que colocar o texto na íntegra. Eu vou ler para vocês esse texto aqui. Isso é a segunda e talvez a última coisa que eu vou ler integralmente nesse encontro, que é para falar do açúcar, né? O açúcar dentro da América Latina, por assim dizer. Durante pouco menos de 3 séculos, a partir do descobrimento da América, não houve, para o comércio da Europa, produto agrícola mais importante do que o açúcar cultivado nessas terras. Multiplicaram-se os canaviais no litoral úmido e quente do Nordeste do Brasil e depois também nas ilhas do Caribe, em Barbados, Jamaica, Haiti, Dominicana, Guadalupe, Cuba e Porto Rico. Se mostraram sucessivos cenários favoráveis à exploração em grande escala do ouro branco. Imensas legiões de escravos vieram da África para proporcionar ao rei açúcar a numerosa e gratuita força de trabalho que exigia. Combustível humano para queimar. As terras foram devastadas por essa planta egoísta que invadiu o Novo Mundo, arrasando matas, malversando a fertilidade natural e extinguindo o humus acumulado pelos solos. Ao mesmo tempo, impulsionou com decisivo vigor, direta ou indiretamente, o desenvolvimento industrial da Holanda, da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Alguns de seus traços dominantes dessa época eram feudais. Por outro lado, utilizava-se mão de obra escrava. Três idades históricas distintas em um só tipo de exploração: o mercantilismo, o feudalismo e a escravatura. Ajustavam-se numa só unidade econômica e social, mas era um mercado internacional que estava no centro da constelação de poder que o sistema de plantações desde cedo integrou. Da mesma plantação colonial, subordinada para as necessidades estrangeiras e, em muitos casos, com financiamento estrangeiro, provém em linha reta o latifúndio dos nossos dias. Eu tenho uma coisa, eu sempre penso sobre isso, assim, eu não sei se faz sentido, né, mas para mim, que tem estudado sobre essas coisas, lido, debatido com algumas pessoas aqui no Canadá, no Brasil, né, e até com os meus amigos que moram em outros lugares, o capitalismo, ele é de fato o resultado da tríade mercantilismo, feudalismo e escravatura. Essas três coisas fazem parte do capitalismo. Para o capitalismo existir, essas três coisas têm que existir. Tanto a gente ainda tem, né, já que o capitalismo ele é baseado na competição, como diziam os meritocratas, essa competição faz com que tenha fome e que, portanto, as pessoas, inclusive, se submetam a situações que elas não se submeteriam. Isso também é uma forma de escravidão. Feudalismo, por conta dos vários territórios gigantescos que pertencem a famílias e que têm
empregados que ainda moram, os famosos caseiros, né? E vivem da subsistência desses lugares. Ops, deixa eu fechar isso aqui. E o mercantilismo, por assim dizer, que é a forma de troca, a relação de trabalho, de moeda, que foi instituída e é a base. Para mim, não. Cara, não, depois disso a gente evoluiu para o capitalismo e essas coisas foram descontinuadas. Descontinuadas. Não foram. Para que exista o capitalismo, você tem que ter terra, latifúndio, tem que ter latifúndio, que isso era uma característica do feudalismo. Tem que ter mercado e tem que ter pessoas sendo exploradas em carne por esse mercado, que é o que gera a escravidão. A imigração, o processo de imigração no Canadá, ele é um processo de escravização moderna, por exemplo. Eles têm um processo aqui que é chamado, até para servir como exemplo, para que vocês entendam de onde eu estou partindo com esse raciocínio. Né? Vocês podem discordar, não tem problema. Mas eu queria compartilhar minha visão, porque eu acho que, como fez parte da reflexão que eu fiz lendo esse livro também, eu acho que é importante. Aqui no Canadá tem um processo chamado LMIA, ou eles chamam de LMIA, que é um processo em que você, por exemplo, faz uma entrevista estando no Brasil, ou mesmo aqui no Canadá vindo como turista, e você é contratado por uma empresa que tem esse processo chamado LMIA. E aí, no processo de contratação, eles vão te dar a work permit, que é a permissão de trabalho, né? E nessa work permit vai estar falando ali que você pode trabalhar somente para aquele empregador. Se você não trabalhar para aquele empregador, ou for mandado embora, ou quiser arranjar um outro emprego, você não vai poder ficar no Canadá, você terá que ser mandado embora do Canadá, porque você só pode trabalhar ali. Esse tipo de relação de trabalho faz com que aqui no Canadá exista muitos assédios morais, né? Então a pessoa ela é ameaçada diariamente para continuar trabalhando. Se você não fizer isso para mim, eu vou ter que cancelar sua LMIA. Se você não fizer hora extra, vou ter que cancelar a sua LMIA. Se você não melhorar a sua performance, sei lá, trabalhar mais, olha, não vai dar para renovar a sua LMIA. Então, para mim, analisando algumas pessoas que viveram sobre esse modelo e de que, inclusive, não recebiam salários, porque o cara falava que estava fazendo um favor, né, dando a LMIA para ele, em alguns casos, isso para mim é um tipo de escravização moderna que é possibilitado, por exemplo, pelo capitalismo, né? E o Canadá, ele sabe disso, assim, ele sabe que para eles isso é benéfico. Não talvez a exploração, a escravidão que acontece com isso, mas ele sabe que ter esse tipo de imigração facilita a vida deles, né? Então, eu queria também deixar essa nota aí, porque é importante. E antes da gente seguir, eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma dúvida, alguma sugestão, comentário que vocês queiram fazer. Tranquilo? Então, sigamos. E é uma última nota a respeito do açúcar, por assim dizer, quanto mais cobiçado pelo mercado mundial, maior é a desgraça que o produto causa ao povo latino-americano que os sacrifícios o cria. Então, nessa época aí, era muito comum, como o açúcar ele virou moda, de ser consumido no mundo inteiro, quanto mais se consumia o açúcar, mais pessoas morriam na América Latina. Então, só fica essa importante informação aí. A monocultura, né? E aí, falando um pouco ainda dessa questão de monocultura, no Nordeste e em Minas, né? Para que propiciasse a produção do açúcar, a gente já falou isso, né? Indiretamente, ah, foi, foi colocado incêndio em diversas terras, né?
Então, eles devastaram o tapete vegetal do Brasil, sobretudo no Nordeste e em Minas, como eu falei. E tudo isso foi sacrificado para favorecer a monocultura da cana-de-açúcar. Aqui vale uma ressalva também, que não é só Nordeste e Minas. São Paulo também, interior de São Paulo, foi altamente devastado pela monocultura. Só que nem tanto pela monocultura da cana, mas pela monocultura do café, tá? Eu visitei, eu já falei para vocês algumas vezes, e a história do Brasil, ela passa necessariamente, a história da Estrada Real, do Caminho Real, né? Ela passa necessariamente pela história do ouro, da prata, do açúcar e do café. Eu peguei a Estrada Real saindo de São Paulo, eu e a Camila, né? E a gente foi parar lá em Mariana, em Minas Gerais. E você passa por todos esses lugares em que tinha o pico do café, o pico do ouro, o pico do açúcar, o pico da prata, né? E você vê o nome dos lugares, né? Cidade chamada Ouro Branco, né? Ouro Preto. Fica do lado de Ouro Preto, inclusive, Ouro Branco, tá? Aí você tem Rio da Prata, que faz o caminho que você passa pelo Rio da Prata, né? Se você fosse desviar, fazer outro caminho, que vai falar das lutas dos colonos na terra do Mato Grosso, tem o Rio das Mortes, que foi onde eles sacrificaram o maior número de indígenas no Mato Grosso, né? Cara, o Brasil, ele conta a história através dos lugares, assim. Os indígenas ou a população local, eles fizeram questão de registrar, às vezes, em nome, o que aconteceu, né? Então, vale muito a pena, se um dia vocês tiverem essa possibilidade de pegar. A gente fez esse rolê do Caminho Real, acho que a gente levou 8 dias, 8 ou 9 dias. A gente foi parando, né? Então vale a pena. E o que é importante ressaltar, né, como resumo do que a gente falou aí, que a abundância e o progresso eles eram simétricos à miséria da maioria da população, né? Ela vivia em estado crônico de subnutrição porque o foco era em extrair ouro ou cana e a terra estava erodida por conta dessas duas dessas duas culturas de extração e as pessoas passavam fome. Como a gente viu, uma família tinha menos de US$ 50 por ano para viver na época, e enquanto as famílias na Europa, né, US$ 50 gastava numa semana. Devido à devastação da monocultura, o alimento das minorias se converte em fome das maiorias. E no Nordeste, nem sequer, né? Uma nota que o Galeno põe lá, eu achei legal ressaltar que no Nordeste nem sequer o progresso era progressista, por conta desse cenário de fome e calamidade que se vivia, tá? E isso encerra um pouco dessa história das subculturas que existiam na região do Brasil e da América Latina de extração de ouro, prata e açúcar, né? A tríade da destruição aí. Isso que a gente não falou do café e do tabaco, né? Que também faz parte desse pentágono do inferno aí, né? E aí, algumas notas sobre Cuba, né? Porque Cuba também foi o quintal do açúcar, né? Por assim dizer. E deixo aqui uma nota, vou falar algumas coisas sobre Cuba também, mas deixo aqui uma nota do José Martí, que foi quem fundou o Partido Revolucionário Cubano, mas que essa frase foi falada pelo Che Guevara, né? Que o povo que compra manda e o povo que vende serve. É preciso equilibrar o comércio para assegurar a liberdade. O povo que quer morrer vende para um só povo, e o que quer salvar-se vende para mais de um, né? Que na época ah, isso se perdurou. Por que que eu estou falando essa frase, né? Cuba sempre foi um quintal dos Estados Unidos. Como vocês viram ali, né? Os países que mais ganharam com a exploração foi a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a Holanda, né? Os Estados Unidos sendo o mais moderno, a partir de 1700, 1800, por assim dizer, né? Mas esses países, eles
Eles seguiam a cartilha do imperialismo, né? Portanto, eles transformavam em colônia o que estivesse ao redor, e mesmo que fosse além mar, eles também estavam transformando em colônia, como a gente viu acontecendo com a América Latina. E Cuba era um quintal mesmo, né? A gente ouve isso falar diversas vezes, mas Cuba ali era um quintal dos Estados Unidos. E as coisas que eram produzidas em Cuba, essas coisas elas eram levadas ou vendidas ou comercializadas com os Estados Unidos, né? E o TIE aqui, essa frase é uma forma de dizer, se nós formos dependentes somente dos Estados Unidos, nós não vamos conseguir viver, nós não vamos conseguir progredir como país e como é, grupo revolucionário, por assim dizer. E vale ressaltar que em Cuba, até falando um pouco mais aí do que aconteceu na Cuba, né? As mesmas coisas que vocês viram sendo aplicadas ao Brasil acontecia lá também. Tanto que o cenário por ser uma ilha, né? O cenário de fome durante esse período ele era ainda mais calamitoso porque as terras elas estavam todas erodidas, né? E o movimento revolucionário iniciado pelo José Martí e pelas pessoas que lideraram a Revolução Cubana, no início de tudo eles tiveram que investir pesadamente em refertilização do solo, já que a terra de Cuba estava arrasada, né, pela produção de açúcar e tabaco, né? A fauna e a flora de Cuba elas foram destruídas em quase 100%, porque ali era como se fosse realmente um pátio industrial, né? De produção açucareira. E todo essa produção ela era destinada para um grupo específico de pessoas que se beneficiavam disso. Então, quando a revolução aconteceu, como eu disse, eles precisaram refertilizar, replantar todo o solo para tentar trazer um pouco da produção. E quando eles reiniciaram a produção, isso também aconteceu com Pernambuco, é um paralelo que se vale fazer, né? Eles conseguiam produzir no mesmo solo que no passado era destinado para, por exemplo, crescer flores, frutas, mandioca, ou sei lá, qualquer coisa, qualquer cultura natural. No passado, a cultura de produção ela conseguia produzir, sei lá, 1.000 mandiocas. Depois da refertilização, o mesmo território que conseguia produzir 1.000 mandiocas produzia 5 vezes menos, tá? Porque o solo estava arrasado, né? E mesmo com a refertilização, não chegou jamais ao mesmo nível de produção que se tinha antes da destruição do solo ocasionada pela monocultura. Então, sabendo aí, né, dessas questões históricas que foram de fato ocasionadas pelo imperialismo, sabendo da luta que os caras desempenharam, eles ainda resistem até hoje, mesmo tendo impacto disso no solo, em próprio embargo, né, que acontece por conta de eles terem resistido à escravização moderna do capitalismo. Os caras estão lá, firme e forte, vivendo a vida deles. Aqui eu encerro os meus comentários sobre. Eu acho que eu me encerro, é isso mesmo. Me encerro aqui os comentários sobre essas três grandes culturas que afundaram, acabaram por destruir a América Latina. Muita coisa foi deixada de ser falada, como, por exemplo, as condições calamitárias de Pernambuco, né, um pouco mais de detalhes da vida dos negros e dos indígenas e da fome que se passava no Peru, por exemplo, né? Mas é que daria para ficar falando sobre esse livro, meu, por até o final do ano, assim. Então a ideia é resumir um pouco. No próximo capítulo, a gente, como eu falei, né, a gente vai finalizar esse episódio, a gente vai focar, inclusive vai falar da Revolução Cubana indiretamente, né? Então por isso que eu não quis me prolongar muito, porque daqui
Depois dessas notas sobre Cuba, vai vir mais informações sobre o próprio processo revolucionário de Cuba. Vou dar um jeito, porque eu acho que vai ser um pouco pequeno também, o que a gente vai falar na semana que vem. Vou dar um jeito de falar do Luiz Gama, né? De mencionar um pouco, falar quem é o Luiz Gama e do porquê que é importante falar desse cara, já que tem se falado sobre ele já através do Silvio Almeida. E aí depois a gente vai seguir aí para finalizar a leitura do livro no máximo em junho. Antes da gente seguir, alguma dúvida, algum comentário? A galera tá silêncio hoje aí, mas caso tenha algum comentário. Eu só complementando aquilo que você falou sobre o capitalismo ser forjado nesse tripé, né? E como o capitalismo é pouco criativo em relação a como ele vai lidar com a economia e com a socialização nesse contexto, porque a forma como a gente vive hoje, a forma de trabalhar e de distribuir, entre aspas, essa riqueza ainda é muito pautada por essa forma escravocrata, né? A maneira como no Brasil foi sendo dizimados os direitos e como a gente está vivendo essa questão da terceirização de tudo e a pejotização da vida é, é a escravatura reeditada, né? E como a gente vive esse modelo assim, a gente mesmo acaba perdendo essa capacidade de sonhar e de imaginar outras formas de se viver a vida. Aquela frase clássica que agora todo mundo está falando, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. E os caras são tão cruéis, que eles conseguem transformar isso, comercializar essa dor, assim, e transformar em algo, entre aspas, arte, né? Fiquei lembrando daquele filme Avatar. É ipsis literis o que eles fizeram com a gente aqui na América Latina, né? Aí transformaram num É. polvo azul gigante, aí tem a guerra e não sei o quê, mas aqueles personagens são os indígenas, são os negros sendo Uhum. massacrados, né? Pelo É. ouro, pela aquela riqueza que está escondida ali embaixo daquele solo. E eles só têm criatividade para isso, para ficar reeditando a mesma história. Não conseguem Ótimo. pensar em algo diferente. Muito bom, muito bom comentário. Faz sentido demais. E, cara, agora, vamos lá. Tem alguma coisa sobre que vocês queiram compartilhar de relatos sobre o Brasil aí que vocês ecoaram na cabeça de vocês ouvindo um pouco do que a gente ouviu aqui? Eu já falei, isso lembra para mim, por exemplo, né, muito do que eu passei quando eu estava estudando a história do Brasil, passando por Minas, né? Eu ainda quero, quando voltar ao Brasil, eu quero passar um tempo na Bahia, quero passar um tempo no Piauí, que o Piauí já foi tipo uma potência do Brasil, assim, né? Em 1600, 1700, por razões de comércio também. Então, para mim, ecoa muito essa história de Minas Gerais, assim, e como a história de Minas ela é pautada, por exemplo, na destruição da fauna e da flora do Brasil por conta da corrida do ouro, né? Um modo bem, bem latino, né? Em que você submetia os povos originários daqui à escravidão. Mas toda vez que eu leio sobre essas partes da história do livro das Veias Abertas, eu me lembro necessariamente do dessa questão que ficou sobre Minas Gerais. Não sei se tem alguma coisa que rememora de vocês, até de coisas que vocês viveram na família, né, que evoca aí. Se quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Eu tive uma experiência com uma mulher indígena. Eu sou doula, sou educadora perinatal. Atualmente eu não estou atuando, né, não atendo, mas fiz esse tipo de atendimento por um tempo num espaço aqui em São Caetano, na região do ABC, chama Mamastê. A gente fazia um coletivo de doulas, assim, a gente trabalhava juntos nessa tentativa, né, nessa criatividade aí de tentar fazer o nosso trabalho chegar mais longe, a gente se uniu num coletivo.
E a dona desse espaço lá que abrigava, né, o coletivo, a Larissa, ela é descendente de indígenas. A... E ela tem contato muito forte lá, né? A família dela é do Piauí, inclusive. E aí ela fazia parte de coletivos que lutavam pelo direito dos indígenas, tal, né? E ela trouxe essa mulher, essa parteira indígena, para passar uma semana com a gente e fazer atendimento, fazer palestra, encontro, fazer roda de conversa. E foi de uma riqueza tão grande entender a visão dessas pessoas, essa cultura em relação à gestação, à fertilidade feminina, a como o nascimento é valorizado, de como a criança é um tesouro, sabe, para essas tribos, assim. É de uma riqueza, é de uma É, diferença de ver a vida, de ver o mundo, de como está tudo integrado. E ela fez com a gente um ritual de. Ah, eu não vou saber direito, eu não consigo nem lembrar a etnia dela. Olha como a colonização é forte. Mas ela fez um ritual com a gente do fogo. E aí a gente fez essa visualização coletiva, assim. E a gente estava numa sala com ar-condicionado, e eu tenho a sensação de que tinha uma fogueira ali naquele espaço e de que a gente mergulhou nesse lugar. E aí a gente foi ouvir o relato das pessoas, né? Depois que passou, a gente cantou junto com ela, e depois ela explicou o que, que significava aquele canto, tal. E aí as pessoas contando as visualizações que elas tiveram, que elas imaginaram índios passando assim com umas folhas, e foi um negócio tão catártico, foi tão caramba. maravilhoso. E assim, a gente não fumou nada, a gente não bebeu nada. Não bebeu Foi nenhum só ayahuasca e nem fumou nada. nenhum panza. Foi um canto, foi o cântico, e todo mundo cantando junto. A gente simplesmente se integrou ali, todo mundo. Muito E bom, cara. foi só um pedacinho, sabe? Um vislumbre de como seria a vida se a gente conseguisse se integrar, sabe? É, Natureza, ser humano, sociedade. E aí linka com essa coisa que eu pensei, assim, né? Da criatividade, de como a gente tem essa pobreza na imaginação, como a nossa mente está colonizada, né? Nós sim. somos colonizados, assim, a nossa subjetividade é colonizada. Porra, muito bom. Muito legal. Muito obrigado por compartilhar. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Então vamos seguir. Cadê aqui o meu Notas de Cuba já foi. O que que vocês gostariam de ressaltar que vocês aprenderam ou guardaram com conteúdo aí que se relaciona com os nossos tempos? Eu tô lendo, eu tô atrasada na leitura, né? Ainda tô, acho que no primeiro capítulo, mas é de chorar, imaginar como a gente foi roubado, né? De todas as formas, assim, essa coisa das montanhas de Minas, todas ocas, É, e esse ouro sendo todo contrabandeado para a Inglaterra e para a Europa. Isso cara, ficou para mim assim, isso marcado de como a gente é submisso ainda a essa questão, né? sim, eu vou deixar anotado aqui, ó, a América Latina foi roubada de todas as formas, que é verdade, possíveis. O povo, devido ao recorte étnico e de violência, foi submetido a. Como que eu posso colocar? Porque você falou uma coisa importante. Foi submetido a todo tipo de exploração, vou deixar por enquanto, na falta de uma palavra melhor. Bom, eu também acho que ficou marcado para mim a destruição da fauna e da flora
que eliminou diversos animais que talvez a gente nunca vai se dar conta, tá ligado? Até mesmo o pau-brasil, né? Ele quase foi extinto. É, até isso. Tanto que hoje existem regras severas de extração do pau-brasil, você não pode nem exportar. Para exportar tem que ser uma burocracia do caramba. O que mais que vocês acham que vale a pena lembrar aí? Para mim, o que está martelando é como o capitalismo coloniza a gente no sentido de a gente perder a criatividade, sabe? De imaginar outras formas de se viver a vida, porque a gente está só vivendo uma reedição da escravatura. Isso está muito forte, sim. É, Imaginar o quanto de etnias foram dizimadas, né? E as formas como elas viviam a vida delas, né? Como a gente perdeu essa oportunidade, a gente perde até hoje, né? Porque as terras indígenas continuam sendo depredadas. Então, a gente está matando formas de ver o mundo, matando as formas de viver a vida, né? A gente sim, está colonizando. O Brasil se tornou, com a política institucional, se tornou também um colonizador dessas pessoas, né? Na atualidade. sim, concordo plenamente. E vamos lá, agora seguimos aqui então. Antes de passar esse vídeo aqui, eu queria comentar sobre uma outra coisa. Na verdade, é fazer uma pergunta para vocês, né? Sobre. A gente tem aí visto o Brasil, por exemplo, fazendo uma parceria com a China, né? Que na verdade faz parte uma parceria do BRICS, que é tentar descentralizar a moeda, né? No sentido de. Eu não coloquei como notícia aqui, mas vale mencionar isso. No sentido, talvez, de indiretamente tirar um pouco das algemas dos Estados Unidos, né, sair um pouco dessas algemas dos Estados Unidos como dependente da moeda. É uma coisa que eu vejo assim que eu tenho visto sobretudo no noticiário daqui é como eles têm colocado a China como uma ameaça, né? Que a China quer destruir a América Latina, invadir a América Latina. Aqui pelo menos acontece muito, porque o discurso anticomunista ele é muito grande. E eu queria saber de vocês, né? Como vocês têm visto isso, como tem chegado essa notícia da parceria China-Brasil aí, China-BRICS, quer dizer, Brasil, né, dentro do BRICS, para tentar descentralizar uma. Não sei se vocês viram alguma coisa sobre isso, se sim, o que que vocês têm de comentário a respeito? Ai, eu entrei em contato com essa notícia ontem, assistindo o Jornal da Globo News, aquele em pauta, né? São Ah, vários jornalistas comentando as notícias do dia, entre eles a Eliane Cantanhede. nossa, E é engraçado como essa mulher, como é uma síndrome do vira-lata, né? Colocando lá, porque o Lula vem falando algumas coisas que tem sido encarado pelo mercado, né, o Deus mercado, como ofensivas, assim, no sentido de tá rompendo com os Estados Unidos, né? E aí ela fala que é ótimo que o Lula esteja indo para a China, que vai conversar com o presidente, porque a China é a grande potência, mas que isso não exime a gente de não continuar fazendo parceria com os Estados Unidos, porque não tem sentido, porque eles ainda são uma grande potência, blá, 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 blá. E que... Mas aí fica nisso, né? Como se fosse uma disputa meramente comercial. Eu não sei, eu não aprofundei, só vi esse comentário, essa discussão lá, mas creio eu que se o Brasil tiver ainda fazer parceria com a China, é, sem pensar na transferência de tecnologia, sem pensar em acordos que favoreçam o desenvolvimento da nossa indústria, aí é síndrome do vira-lata mesmo, né? Mas eu não sei o conteúdo por hora do o que que está sendo foi conversado.
por hora o que foi divulgado é que o Brasil fechou alguns acordos de venda, né? Mas por enquanto os que eu vi, que eu tive acesso na pesquisa que eu fiz, foi de que são voltados à agricultura, né? Então o Brasil ele vai fornecer mais para a China nesse aspecto e de indústria. Eu vi que a ideia é ter uma parceria de abrir uma um sítio lá de carros elétricos na Bahia. Só que seria uma empresa Hum. chinesa, não seria uma empresa brasileira, né? Os caras, eles pagariam impostos aqui e tal, beleza. Mas a Mas gente não, ganha muito, muito menos, né? Tipo, exato. pagar imposto. E a tecnologia, o desenvolvimento da nossa Exato. ciência, né? Da nossa O, tecnologia. o lucro vai ser Aí, devolvido para a China, né? Mas tem outra coisa também nisso, assim, de que essa questão do próprio Lula ter falado que a ideia é comercializar em reais ou em ien, na sua própria moeda, né? Para tentar tirar esse monopólio dos americanos em relação ao dólar. Eu acho isso muito bom. Eu acho que não deve parar só nisso, né? Lembrando que quem também está encabeçando esse projeto é um país que ele é comunista, né? Que é a própria China, né? Eu acho isso bom no sentido assim de que essa é uma forma de você tirar o poder, um pouco do poder que os Estados Unidos exerce e você, por exemplo, é uma forma inclusive de você acabar com embargos, que você não vai precisar pagar Cuba em dólar e, portanto, Cuba não vai poder receber, já que eles não podem usar o dólar, entendeu? aham. E a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com a Coreia do Norte ou qualquer outro país, por exemplo, o Irã, que tem embargo, né, que não é necessariamente comunista, mas a própria Rússia, né? E fazendo isso, como hoje a China é um dos países que mais tem grana para investir, juntamente com os Estados Unidos, faz parte do partido chinês o objetivo de implantar ou vender a ideia de comunismo através de parcerias. Eles já falaram que isso é um dos objetivos para os próximos 50 anos do Partido Comunista Chinês, de que o avanço econômico do país vai necessariamente passar pelo aspecto de que quando você estiver fazendo negócios no país, você indiretamente vai chegar e de alguma forma falar assim, você já ouviu a palavra do comunismo hoje? Tipo, entendeu? Seja através de venda de aspectos da cultura, soft power, né, que eles chamam. Então, passa por isso. Até onde isso vai ser eficaz? Porque, assim, não podemos ser bestas de achar que eles não vão fazer isso com o Brasil, eles vão fazer isso com o Brasil. Porque as parcerias de indústrias que estão vindo para cá são necessariamente indústrias que passam pelo aval do governo chinês, né? Diferente de uma Alibaba, né? Que o cara ele é bilionário e ele fugiu para a Itália porque o governo chinês ia taxar ele, né? Então, vamos ver como isso vai se dar. Assim, eu confesso que estou meio curioso, não acho que vai resolver os problemas, mas acho que é um avanço para descapitalizar os Estados Unidos, Ai, né? com certeza, ter alguém para disputar esse espaço, né? Sim, exatamente. E aí, para a gente concluir aqui hoje, eu trouxe aí o vídeo da Sabrina, né, que vai falar. Esse vídeo ele é um pouco antigo, mas ele traz um pouco das questões que a gente discutiu aqui. Então, eu vou passar esse vídeo. Eu vou até parar de compartilhar aqui, compartilhar de novo, que isso geralmente ajuda. Pegar o vídeo da. Não, não está aqui. Deve estar em outra. Antes de eu compartilhar, deixa eu só abrir onde está o vídeo. Ótimo, está aqui. Eu dei uma. Ele vai começar mais ou menos de 1 minuto e meio, que é aonde ela começa o tema, por assim dizer, tá?
Então vamos lá, vou colocar aqui. Tirar a legenda por enquanto. Vou deixar a legenda. Do que outros, alguns um pouco mais levados para a pegada do socialismo, outros mais voltados para uma negociação de relações econômicas que foram mantidas, Então, só e para como a gente tem muita vou dar um intervenção. pause aqui e explicar rapidinho. To whom it may concern, when I came to Canada, I wasn't able to find a job with the prior experience I had. Salve, galera! Mudou pro vídeo do Jones. Espera aí, gente. Galera, eu ia soltar um outro vídeo Então, hoje, só mas para a que gente tá vocês vivendo entendam. Deixa eu dar um pause aqui antes de falar. Caramba, tá dando pau, velho. Só para que vocês entendam. Esse vídeo ele vai falar um pouco de como a América Latina ela é vista e como na situação atual e de como as relações com países ditos desenvolvidos impactam nas ações ou na vida das pessoas que fazem parte do Sul global, né? Que foi uma coisa que a Dilma, inclusive, falou na posse dela do BRICS. Então, vamos lá. Vou tentar mais uma vez. ia soltar um outro vídeo hoje, mas a gente tá vivendo uns Vamos ver. questões ainda relacionadas ao período colonial, essas relações econômicas que foram mantidas, intervenção ocorrendo por aqui. A gente teve um período na América Latina de governos progressistas, alguns um pouco mais do que outros, alguns um pouco mais levados para a pegada do socialismo, outros mais voltados para uma negociação, algo que a gente chama de conciliação de classes. Essa questão da conciliação de classes é importante a gente compreender porque o nosso entendimento como marxistas, o nosso entendimento como pessoas que enxergam a sociedade através do materialismo histórico, é que se há uma luta de classes, se há uma tensão entre os explorados e exploradores, não tem como a gente fazer essa conciliação. Pode ser que em alguns períodos seja possível negociar um toma lá da cá no sentido econômico da coisa, mas quando a situação aperta, essa contradição também aperta. E se a burguesia foi mantida com seu poder econômico, se esse poder econômico dela não foi limitado, não foi minado por medidas mais radicais, ela está numa posição excelente para poder fazer o que ela quiser, para poder intervir num processo eleitoral, para ela poder colaborar com a questão de um golpe. E a gente sabe que a história da América Latina, mas não somente a América Latina, países do que a gente chama numa teoria de desenvolvimento e subdesenvolvimento de países do sul global, é uma história de golpes. Essa questão é bastante complicada realmente, porque quando a esquerda começa a se organizar, desde uma esquerda mais moderada até uma esquerda mais radical, o risco do golpe prevalece, porque é uma questão do imperialismo, é uma questão dessas intervenções. Quando a gente fala dos Estados Unidos e como os Estados Unidos manda e desmanda no mundo, não é simplesmente porque eles são uma superpotência, mas é porque essa superpotência ela se traduz também diretamente em uma perspectiva de intervenção política militar com espionagem e todas essas outras coisas que a gente vê em filmes, que a gente vê em seriados, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de compreender que é isso que ocorre realmente. Aquele medo de achar que assim é tudo uma grande teoria da conspiração, mas tem coisas que não são, não. A gente tem Wikileaks suficiente sobre isso, a gente tem informações de whistleblower suficiente sobre isso, a gente sabe como isso funciona e eles mesmos admitem. E aí isso tem me feito refletir bastante sobre como as pessoas pensam uma saída para essa sociedade. A gente está vivendo um processo de acerramento, de que as coisas estão apertando realmente, e eu tenho ouvido de muita gente que, não, então assim, esse negócio seu de revolução deixa para lá, eu só preciso poder viver um pouquinho em paz, eu preciso só ter alguma tranquilidade, eu aceito uma esquerda liberal em qualquer momento, desde que não seja Bolsonaro. E na hora que o negócio aperta, eu compreendo completamente esse tipo de sensação. Eu que sempre fui muito crítica aos governos petistas, quando eu olho para a situação atual do Brasil, dá uma saudadezinha, não dá? Mas a gente está pensando na questão do materialismo histórico. Como é que a gente chegou até aqui? Por que as coisas estão da forma que elas estão? Por que a gente está tão desmobilizado? E aí vão compreender desmobilização de verdade, porque colocar umas milhares de pessoas na rua, isso não significa mobilização. Mobilização, para mim, é uma capacidade de poder manter um período de resistência por bastante tempo, sem quebrar, aguentando as situações mais adversas, porque a gente sabe que a gente tem que vencer, porque a gente sabe que a gente tem que pautar uma realidade que é bastante radical e que não vai ser possível fazer isso nessas negociações internas de parlamento,
nessas negociações internas dessa democracia extremamente limitada, que está sempre numa posição frágil. Porque aqueles que mandam continuam lá, por mais que a gente tenha garantias legais aqui ou ali, eles continuam mandando no negócio inteiro, porque o poder econômico está por trás de tudo isso. Desde que eu comecei esse canal aqui, eu sempre tenho focado em como que eu posso fazer um trabalho de formação política, um trabalho de propaganda. Eu não trabalho muito com agitação, mas eu trabalho mais com propaganda aqui, né? E fazer esse trabalho de propaganda de modo a fazer as pessoas ficarem um pouquinho mais ousadas, pensarem um pouquinho mais fora da caixinha. E eu entendo como essa conjuntura está, na verdade, deixando as questões um pouco mais difíceis. Porque quando o negócio aperta, o pessoal está querendo voltar a algum tipo de normalidade. A tentação da normalidade, ela é muito forte, mas se a gente não compreender que a normalidade nos trouxe até aqui, o que a gente está vivendo hoje é simplesmente parte desse ciclo que vai continuar até um colapso ecológico, colocar um fim nisso e não é esse o fim que eu quero, a gente tem que parar para pensar um pouquinho sobre a questão da crítica e como a crítica não é para colocar o dedo na ferida. A crítica, ela não é para você se sentir mal. A crítica é pra gente pensar como é que a gente sai desse buraco. A situação da Bolívia deixa a gente muito abalado. O Thiago fez vários stories sobre a Bolívia, eu vou deixar aqui para vocês também. E tem várias coisas que eu tenho colocado no Twitter de vários companheiros que também estudam a questão da Bolívia, ou já vivenciaram, estão diretamente envolvidos e tudo mais. Mas tem algo que é interessante para a gente parar para pensar aqui. A gente está falando, sim, de um governo da Maré Rosa, do Morales, que grandes melhorias, mas sim com as suas contradições, porque não conseguiu pautar uma separação do capital ali, ainda foi muito dependente dessa relação de extrativismo industrial com as mineradoras, e isso acabou fortalecendo alguns setores mais do que outros e acabou normalizando algumas relações com países desenvolvidos que têm interesses econômicos que, se chega um momento que um governo Morales não basta, eles vão tentar colocar outras pessoas no poder, eles vão tentar intervir. Essas instituições internacionais, como a Organização de Estados Americanos, como a ONU, essas instituições elas não são neutras. Essas instituições elas podem trazer em alguns momentos algum serviço, alguma política que faz até mesmo sentido, mas elas não são neutras. Quando o Banco Mundial está pautando uma política sobre educação, há um interesse muito específico de normalizar a propriedade privada e o setor privado da educação ali também. E a Bolívia chegou no ponto que, mesmo com todos os erros do Evo Morales, a gente tem vídeo aqui no canal falando dessas questões todas, existe uma hora que uma linha é cruzada. Quando você vê figuras da extrema-direita crescendo, como Camacho, usando do fundamentalismo religioso, incentivando o racismo, incentivando o preconceito contra o povo indígena boliviano, quando a gente vê as pessoas queimando a bandeira da Huifala, isso para mim é extremamente assustador, porque significa que todas essas conquistas do último período, que não foram pouca coisa não, essas conquistas estão sendo rifadas imediatamente. A gente demora anos e anos e anos para conquistar as coisas e às vezes elas são levadas tão rapidamente. Mesmo com as próprias questões do esfriamento da economia no Brasil, a habilidade que o Temer e o Bolsonaro têm tido de desmantelar conquistas desde o período de redemocratização é uma habilidade extremamente assustadora e eles não estão dispostos a parar por aí. E aí você pode perguntar o que a gente faz. O pessoal quer a receita do bolo de eleger fulano e apoiar uma causa X ou Y e que isso vai resolver. Isso não vai resolver. A nossa relação com a política é uma relação de memória, é uma relação de afeto, mas ela é, mais do que tudo, uma relação de praxis. A gente tem que pautar a nossa consciência de acordo com as nossas ações. É isso que está faltando. Quando eu falo de crise de praxis, quando eu falei disso no meu livro, está muito relacionado com esse tipo de diagnóstico. No momento a gente está pautando muita coisa em cima da memória, do afeto. E a gente está pautando muita coisa em cima do desespero. E aí tem um afeto que o Safatli fala disso e eu recupero isso no meu livro, que é o desamparo. Que eu acho que é muito importante a gente falar disso. Quando a gente para olhar ao nosso redor, a gente está desamparado. Só que não tem como a gente resolver o desamparo só com uma narrativa correta, só com um discurso muito legal, só com uma figura pública que é aquela que todos nós sonhamos que poderia resolver os nossos problemas. Resolver o desamparo passa por ação coletiva. Passa para a gente conseguir identificar todos esses problemas e começar a pautar soluções. E ter que conversar, e ter que compreender de onde que essas contradições estão vindo. Quando a Angela Davis estava aqui no Brasil, ela falou disso, que a gente precisa aprender a lidar com um pouquinho mais de tranquilidade com essas contradições. Talvez com um pouquinho menos de moralismo. Porque a contradição ela só vai se resolver com uma síntese.
ela não vai se resolver somente com a gente apontando que a contradição existe. Então tudo isso tem a ver com organização. Eu, Jones, Débora, Thiago, Igor, Samuel, Humberto, galera toda dos podcasts, todo mundo que coloca a gente, Ritinha, Dimitra, Gabi, todo mundo fala a mesma coisa. Vocês têm que se organizar. A gente tem que se organizar, cara. Eu entendo de onde vem a rejeição, mas a gente não vai conseguir consertar as coisas somente reclamando no Twitter. A gente não vai conseguir consertar as coisas cobrando que o outro conserte pra gente. Essa carência que a gente está sentindo é fruto da nossa própria desorganização. Uma classe organizada precisa sim de lideranças, mas essa liderança tem que ter uma relação orgânica com a classe organizada. O trabalho vem da base. Não adianta me perguntar então tá, Sabrina, tá tudo muito ruim mesmo, você não aceita nada que venha de uma esquerda moderada, você não aceita nada que venha do menos pior. Tá, qual é a solução? A solução você tem que construir comigo. A construção a gente tem que construir todos nós juntos. Eu afirmo certamente que essa construção não vai poder ser feita junto com a burguesia nacional. Essa construção não vai funcionar em nome de uma governabilidade, porque essa governabilidade, ela tem prazo de validade. Existem diversas formas de se organizar. E no risco de falar isso de um jeito meio estranho, meio esquisito, mas eu sou muito partidária da figura do partido, mesmo entendendo que a instituição partido no Brasil se tornou muito mais legenda do que qualquer outra coisa, e mesmo entendendo que os próprios partidos de esquerda têm muita coisa para resolver antes de virar aquela figura do partido que eu enxergo em Gramsci como o príncipe moderno. E nós temos sindicatos, e nós temos movimentos sociais, e nós temos coletivos, e nós temos campanhas, e nós temos coalizões, e nós temos frentes, e nós temos comitês, e nós temos conselhos. Nós temos associações e nós temos assembleias, nós temos brigadas, fóruns, encontros, congressos. A nossa forma de se congregar, de se organizar, na verdade, ela é extremamente transversal. A esquerda circula entre si o tempo inteiro. E ela traz gente nova, mas não tem sido o suficiente. Vai ser um trabalho muito duro pra gente alcançar muito mais gente do que a gente está alcançando hoje. Mas é extremamente frustrante quando a galera que já está sendo alcançada, em vez de colar junto, quer ficar só apontando o dedo, esperar que o outro resolva o problema. A gente está lidando com dois desafios que são centrais para superar o que está acontecendo na América Latina hoje. Como eu disse, imperialismo e propriedade privada. Não tem como a gente pautar uma transformação da realidade para sair dos problemas de um governo como o governo Bolsonaro, ou para os argentinos saírem dos problemas do Macri, ou para os chilenos saírem dos problemas do Pinheira, e por aí vai, sem que a gente tenha uma perspectiva de como é que a gente pode enfraquecer a burguesia nesse período. Para que se a esquerda esteja eleita, mesmo uma esquerda moderada, que ela esteja fazendo as coisas ali, não tem uma burguesia pressionando constantemente. E aí isso passa por radicalizar. Radicalizar não é só no discurso, radicalizar não é só ficar apontando todas as coisas erradas que o Bolsonaro fez. Radicalizar passa por questionar a propriedade privada e passa por questionar o papel dos nossos países na América Latina nesse sistema de capitalismo dependente. Então aí a gente está falando de reformas não reformistas, reformas mais estruturais, a gente está falando de reforma agrária, reforma urbana, coisa que mexe na propriedade privada em si. A gente está falando de fortalecer os nossos sindicatos, a gente está falando da gente realmente juntar as pessoas através das demandas imediatas delas, mas mostrar que essa demanda, ela não morre aí, porque você pode até conseguir a sua casa própria hoje, mas o que dirá do resto da sociedade? A luta é múltipla, é muita coisa, e a gente não pode ficar mais normalizando essas contradições. Eu falo assim porque eu tô realmente cansada de repetir isso e ouvir sempre a mesma coisa, que por agora é o que dá, que qualquer outra questão é utópica. E as nossas utopias concretas? Não é simplesmente uma questão de falar, olha, então X melhorou, Y piorou, e aí é só isso que deu para fazer. É o entendimento que se esse Y aqui piorou, provavelmente porque tem propriedade privada envolvida, tem burguesia ganhando, e depois, quando o negócio apertar, ela vai fazer tudo o que é necessário para tomar isso aqui de volta também. E como uma classe dominante extremamente atrelada aos interesses imperialistas, aí entra a colaboração militar, colaboração econômica, aí entram bloqueios, uso de instituições, e aí essa coisa chamada golpe. O povo boliviano está tentando resistir, o povo chileno está tentando resistir,
E não adianta ficar romantizando, ai, por que que o Brasil não fica desse jeito? Por que que a gente não está fazendo como os chilenos? Pois é, mas tem bastante tempo de chileno parando de normalizar essa democracia liberal burguesa extremamente falha e as migalhas que são nos dados. Migalhas que fazem sim muita diferença para muita gente, mas migalhas porque eles não estão dispostos a distribuir diretamente o saco de farinha. É pra gente chegar na raiz, porque a gente não tem todo esse tempo que as pessoas acham que a gente tem. Quando eu falo de mudança climática e um monte de gente não dá a mínima bola como se fosse uma coisa muito distante, quando a gente olha para os relatórios do PCC, a gente vê que a gente tem 10, 15 anos para resolver esse problema. Essa é a sua geração, a minha geração, a geração por vir, a geração anterior. Isso significa que não adianta a gente simplesmente sentar aqui e ficar esperando o 2022 aparecer magicamente. Como é que a gente vai aguentar tudo isso até lá? Eu posso falar para vocês, lerem As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano, mas eu quero ler uma outra coisa de Galeano para vocês. E tem algumas definições aqui, e eu quero fechar com elas, pra gente entender diretamente com o que a gente está lidando. Guerra. Castigo que se aplica aos países do Sul quando pretendem elevar os preços dos seus produtos de exportação. Capitalismo dependente, tá vendo? Guerra Fria. Já era. Precisa-se de novos inimigos. Interessados? Favor dirigir-se ao Pentágono, Washington, D.C., ou a delegacia de polícia mais próxima. Morte das ideologias. Expressão que comprova a definitiva extinção das ideias incômodas e das ideias em geral. Ó, Galeano falando de pós-política para vocês. Impunidade. Recompensa que é dada ao terrorismo quando é terrorismo de Estado. Mercado. Lugar onde é fixado o preço de pessoas e outras mercadorias. Poder. Relação do Norte com o Sul. Disse também da atividade que no Sul é exercida pelas pessoas do Sul que vivem e gastam e pensam como se fossem do Norte. Veneno. Substância que atualmente predomina no ar, na água, na terra e na alma. Sem muita lição aqui, além do que eu já falo com muita frequência aqui no canal. Isso é coisa de quem luta, em quem assume responsabilidade e entende, porque não tem como negar que o buraco é muito mais embaixo. Não adianta a gente ficar lamentando o golpe se a gente realmente não fizer a tarefa de casa de organização para a gente se fortalecer quando uma ameaça dessa surgir. É, galerinha. Ai, Sabrina! Ai. Soco do estômago. E aí? O que que você tem a dizer sobre esse vídeo aí, dona Raquel? Ai, gente, é louco como a gente vai se anestesiando, né? Mesmo participando aqui do grupo, eu me afastei um pouco por conta da faculdade, e essa semana foi turbulenta demais por causa das provas, né? Foi as primeiras provas do semestre. Mas retomar e participar e se dar conta de novo que a gente está no meio desse turbilhão, tipo, é muito importante isso, de repente tirar um pouquinho a cabeça assim para fora d'água e É, olhar em volta e perceber, a gente está na mesma merda de novo e ainda quer dizer, né? é. E cabe a nós, é nós por nós, né? Eu queria deixar trazer esse vídeo aí, por mais que ele seja um vídeo antigo, né, que ele está, acho que uns dois, 2021, né, pelo é, jeito. por mais que ele seja um pouco antigo, ele traz um pouco dessas discussões que a gente teve aqui, né, sobre a América Latina, sobre o cenário político que a gente está envolvido. Ela falou da tentativa de golpe no Chile, a gente teve também uma tentativa de golpe no Brasil com o mesmo formato, né? Então, foi legal trazer até para ver como isso se relaciona, ela linka, inclusive, essa relação histórica que a gente tem de luta de classes na América Latina. E ela fala, ó, o livro para entender isso é esse daqui, né? Que, tipo, não tem jeito, é o que a gente está lendo. Então, por isso que quando a gente começou a falar sobre comunismo, já tinha vindo essa ideia de falar, eu tenho que falar do Veias Abertas, mas que vai demorar porque é um livro grande, né? Mas pelo menos a gente vai sair daqui entendendo um pouco mais a realidade do Brasil e da América Latina e poder falar com propriedade quando a gente estiver no meio de outras pessoas que queiram entender por que que é importante de ter uma luta comunista no Brasil, É. né? E é realmente importante. Então fica aí, tem outro vídeo, outros vídeos mais cabeções, mas eu vou linkar eles ah, lá no Discord essa semana, que foi que eu pesquisei quando eu estava estudando para fazer esse material aqui. E aí, encaminhamos aqui para o Abrindo do Coração. Que é um espaço que você fala daquilo que você
está se sentindo de saco cheio, tá meio aporrinhado? Tem alguma coisa que vocês queiram trazer aí que incomodou vocês essa semana? Incomodou, até trouxe uma certa felicidade também, né? Por que não? Ah, eu tô pensando aqui na semana que vem, eu vou participar do congresso. É um encontro regional da Associação de Psicologia Social. Boa. A regional aqui de São Paulo está se organizando para o encontro nacional que vai ter no segundo semestre. E as pautas da psicologia social convergem completamente, assim, né, com o que a gente está discutindo aqui, e aí eu fico muito, muito feliz de ter escolhido esse curso, sabe, da psicologia. Eu não, eu era, eu fui mais por uma questão emocional, muito pessoal, Uhum. mas agora eu consigo entender o que tanto me chama a atenção na psicologia, essa possibilidade de compreender a sociedade e entender que o sofrimento humano não é necessariamente algo relacionado com a biologia do sujeito, mas está muito intrincado com a sociedade onde esse sujeito se insere, onde ele cresce, onde ele se desenvolve, né? E de como a psicologia aqui no Brasil, pelo menos, né, na América Latina, acho que no geral, mas aqui no Brasil eu estou entendendo que a psicologia ela faz uma autocrítica muito ferrada, assim, né? Porque você Sim, pegar a história da psicologia nasce com o intuito de normalizar, de encaixar o sujeito em padrões, né? E ainda tem muita psicologia sendo feita nesse sentido, até a cognitivo-comportamental, a neurociência, eu acho que tem feito também uma crítica, mas enfim, e você olha para a psicologia social, é totalmente crítica ao materialismo histórico, vamos olhar para a né? realidade, olha como esse sofrimento tem uma raiz muito mais profunda, e que a gente não vai conseguir, por mais que as teorias tentem, a gente não vai resolver com psicoterapia a saúde mental, a gente vai resolver com revolução. Então, estou super ansiosa e estou animada para o próximo encontro Somente compartilhar. a psicoterapia ela ajuda, mas ela não é somente, não é o único meio, né? Ela vai te ajudar com você para que você consiga enfrentar a revolução, mas que ela não vai fazer a revolução sozinha, né? Isso é verdade. Que é o que já dizia o nosso querido Fanon. Eu estou animada porque sempre que eu ouço os blogueiros, os bloggers, né, de esquerda falando de como a gente precisa se organizar, e eu me lembro no começo dos encontros de eu falando dessa minha agonia, assim, de, ai, será que eu entro na UP? Será que eu entro no Partidão? E aí eu estou entendendo que na psicologia eu já vou estar ali É, sendo exato. ativista, sabe? Me Exatamente, isso também mobilizando. tem. Você vai conseguir. Lembro até isso é legal você ter falado, porque eu lembro que isso era uma questão que deixava você bem ansiosa, mas na própria psicologia social você já tem esse braço aí. Se eu soubesse o que eu sei hoje quando eu estava me fazendo faculdade, eu teria utilizado melhor a psicologia social, porque o meu professor, eu tenho certeza, hoje, olhando como ele falava, tenho certeza que ele era comunista. Certeza, não tenho dúvidas. Mas na época não tinha essa visão, assim. E as aulas de psicologia social, elas eram também aulas sobre política, né? Então, espero que você tenha boas coisas para nos falar desse congresso. É quando agora, esse fim de semana? É, no próximo feriado, começa na quinta, é a conferência de abertura à noite, e depois o final de semana todo, sexta, sábado e domingo, um Próximo monte de feriado é do dia de rodas, 21, né? e isso é de Tiradentes. Boa. Ah, que bom. Então Ah, até foi bom que a gente mudou, porque ia cair o próximo encontro no dia 21. sim, sim, calhou, deu certo. Então, ai, tô ansiosa e quero voltar no próximo encontro falando um monte também sobre Ah, sim, por favor, experiências. compartilhe. Provavelmente eu vou esquecer de perguntar, mas você, por favor, não esqueça de compartilhar. Massa. Vamos ver o que mais aqui, já que o nosso grupo hoje está mais quieto, dona Raquel. Estão caladões. A Eu, galera tá em silêncio. Tem alguma coisa que você queira colocar na roda aí que você assistiu, leu, se inspirou?
alguma coisa que a gente possa mudar. Ah, eu vou inclusive mencionar para deixar registrado aqui na gravação que eu conversei com você antes de entrar, com com a explicação da aula, que é sobre os vídeos, né? Mas tem mais alguma coisa que você queira falar aí, Raquel, que você viu, assistiu, qualquer coisa nessa linha? Ah, eu tô bem. Tem um trabalho da disciplina de Direitos Humanos que a gente está fazendo, e o nosso grupo pegou. A gente vai ter que fazer uma roda de conversa, fazer a apresentação da temática, né? Das violações dos direitos de pessoas usuárias do sistema de saúde mental aqui no Brasil. Ah, E aí eu fiquei incumbida de pesquisar o histórico, né? E falar sobre a lei antimanicomial. E, cara, como a saúde mental é, caminha em paralelo com essa visão de mundo assim capitalista, essa coisa colonizada, sabe? De como a tentativa de normalizar os sujeitos, de encaixar nas caixinhas, tem relação com essa forma de ver o mundo, né? Que as pessoas precisam se encaixar, precisam sim, ser produtivas, né? O tratamento em saúde mental tem essa questão, como o sujeito se encaixa, como ele poderia voltar a ser produtivo, né? E se ele sim, não é produtivo, se ele não se encaixa na engrenagem, ele é simplesmente descartado. Então, os manicômios eram uma reedição dessa tentativa, né? A tentativa nada, era algo que eles conseguiam fazer, de excluir esses sujeitos. Então, sugiro assistirem o documentário Holocausto Brasileiro, que fala sobre vou o anotar aqui. hospício de Barbacena. O E louco, já tô até, assim, preparem o estômago, preparem lencinho, já porque tô até com medo já. é foda, é foda. Tem no YouTube e é a versão em vídeo de um livro, chama Holocausto Brasileiro. Foi uma jornalista que fez uma pesquisa foda, assim. E ela fala que ela foi a primeira pessoa a ouvir os remanescentes desse hospital, desse hospício. Ela tem entrevistas, e aí aparece no documentário entrevistas com as trabalhadoras e Uhum. trabalhadores e com os egressos, com as pessoas que saíram de lá. Teve um período em que eles receberam crianças. E aí as crianças, tem entrevista com essas crianças, que na verdade hoje em dia são já idosos, assim. É aterrador de como. É. Enfim, preparem-se. Já anotei aqui no nosso slide. Cara, da minha parte, eu só vou conseguir recomendar algo amanhã. Eu vou ver se o que eu tenho uns filmes aqui na lista para. Eu vou escolher um e eu vou recomendar amanhã. Não tenho. Essa semana foi bem corrida para mim, que eu não consegui ver nada ou assistir nada. As únicas coisas a verdade, eu escutei e assistiram todas relacionadas ao próprio autismo, assim, então eu não fui a fundo em outras coisas. Mas amanhã eu já vou deixar. Amanhã é domingo, né? Amanhã eu já deixo a minha recomendação para vocês, tanto no WhatsApp quanto lá no Discord. Esse daí do Holocausto, eu confesso que eu vou tentar assistir. Não vou garantir que eu vou conseguir terminar, mas eu vou tentar. Isso eu posso prometer. Cuidado, Bom, assista num momento que você estiver bem, assim. eu vou ver um dia que esteja fazendo sol, eu sente lá fora, que o dia esteja pelo menos mais feliz. E, bom, por hoje é só. Caso vocês tenham alguma coisa a mais para dizer aí, ou falar, recomendar, estamos à disposição. Se não tem, a gente vai se ver no dia 29 agora. Hoje, como vocês viram, eu respeitei o horário mesmo aí das 8h30 às 10h30, né? Bem em ciminha aí. Mas no próximo encontro pode ser que ele acabe perto das 11 aí, porque a gente vai dar uma prolongada no conteúdo, vai ser um bagulho mais forte. E aí, falando o que eu ia falar, né? Eu tinha falado para a Raquel que eu vou colocar em prática aí outros dois tipos de conteúdo, um deles usando a MLO e o outro, que é parte da propaganda do comunismo, né? Que eu vou abrir um canal na Twitch, em nome da MLO, e eu vou entrar lá, sei lá, ler um capítulo de livro,
falando em voz alta, falando comigo mesmo, né? Ou então para quando eu estiver construindo as apresentações, né? Ou mesmo lendo uma notícia, né? E mesmo que eu não entre ninguém, assim, a ideia é pelo menos ter um conteúdo para que a gente possa usar depois, mais para frente. E aí, caso vocês queiram entrar junto comigo, quem tiver disponibilidade, eu sei que não é o mesmo horário, né? Para o Euler, por exemplo, às vezes, mas eu estou no mesmo fuso da maioria de vocês. Então, caso vocês queiram entrar e participar comigo. E o outro é o que eu vou entrar também fazer. Eu tenho já um canal que é no meu nome, é uma tipo, é um nome, é um usuário da Twitch, né? Mas eu vou entrar para enquanto eu estiver pintando as telas aqui e ficar comentando algumas coisas, seja da própria pintura, sei lá, usar algum artista plástico mesmo, que era comunista, contar a história dele enquanto pinta, né? Falar, pô, a relação a- da Frida Kahlo, por exemplo, com o comunismo, a relação de alguns movimentos artísticos que eles eram antifascistas e outros que eram fascistas, né? E de como combater isso. Então, falar dessas coisas, contar um pouco da história dos artistas brasileiros que eram comunistas também e que inspiram o meu trabalho. E, meu, qualquer coisa, até mesmo falar de novela e Big Brother enquanto pinta, para mim tá valendo. Então, caso vocês queiram participar comigo no que for referente a MLO lá, que é de. Pô, hoje eu estarei lendo o livro, páginas do livro lá das Veias Abertas para avançar a pesquisa. E aí vou ler em voz alta. Se entrar mais alguém comigo, eu leio, cada um lê uma página e vai comentando, discutindo sobre. Pegar uma notícia e ler também, e por aí vai. Então, se tiver interessado, é só me mandar uma mensagem, eu vou sempre avisar que eu estou entrando. E é isso aí. Para mim, não importa se vai ter uma pessoa, duas pessoas, zero pessoas, se eu estiver falando sozinho, não tem problema, né? Isso até me ajuda a falar em voz alta ou falar sozinho, me ajuda, inclusive, a gravar o que eu aprendi. Então, aqueles que tiverem disponibilidade estão mais do que convidados. Quem Que mais? legal a iniciativa, Lu, eu vou tentar participar. Vai Beleza, passando para gente lá no vou WhatsApp. deixar. Bom, é isso, pessoal. Da minha parte, fico por aqui hoje e nos encontramos agora daqui 15 dias. Ah, e outra coisa importante, assim, né? Nessa segunda-feira vai sair vários materiais de divulgação que já era para ter saído há 15 dias atrás, mas agora, como eu vou ter um dia a mais para me engajar nisso, nessa segunda-feira sairão mais alguns materiais de divulgação e é esperado aí que mais pessoas apareçam no nosso grupo. Eu estou imaginando que pelo menos mais duas ou três pessoas entrarão aí no nosso grupo, né? Talvez até mesmo a Raquel também tenha mais pessoas para trazer, o que ela falou. Então, o nosso grupo, a partir de agora, ele vai começar a crescer um pouco mais. Assim, vai ser só a gente. E é legal até que cresça, que ele vá para outros caminhos e que a gente tenha mais pessoas colaborando também. Beleza? Era isso que eu gostaria de dizer. No mais, deixo aqui meu agradecimento a todos vocês que participaram e tenham um bom fim de semana e nos vemos daqui 15 dias. A- Bom final de semana para nós. Bom Obrigada final pela de semana. Até mais, camaradas, participar. e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau.